E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, hoje com o Francisco Teixeira e o Tiago Laranjeiro, já que a Mariana Silva, por obrigações de índole partidária inadiáveis, não pode estar connosco. Estamos em direto na página do Facebook do Jornal de Guimarães e nos próximos dias pode continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Estamos em início de ano, mas o Tiago Laranjeiro acha que já é tempo de se começar a fazer alguns balanços. Pelo menos pelo que imagino do tema que escolheu para hoje, que pretende refletir um pouco sobre a nova concessão de transportes públicos em Guimarães. Já o Francisco Teixeira pretende olhar para aquele que é um dos grandes problemas que o Concello de Guimarães enfrenta e tem a ver com a habitação, que o Francisco Teixeira considera o alto e especulativo preço da habitação em Guimarães. São estes os temas que propomos para debate hoje, neste espaço de liberdade que são as edições quinzenais do Guimarães em Debate. Meus senhores, bom dia, bem-vindos. Meu caro Tiago Laranjeiro, olhas para a nova concessão dos transportes públicos em Guimarães e não me digas que também vês uma pinta na camisa. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes, quem nos está a ouvir em direto. Bom dia, António e Francisco. Não percebi essa da pinta. O Sr. Presidente da Câmara disse um dia destes que as críticas que fazem à nova concessão, sim, porque são tão extemporâneas ainda, ele diz que é quase como aquelas pessoas que olham para uma camisa com uma pequena pinta e dizem que a camisa está suja. Pronto, são as suas considerações, porque certamente não anda de transportes públicos todos os dias para ir trabalhar, porque de facto essas coisas têm impacto na vida das pessoas. É importante, mas também não sou daqueles que faz aqui uma crítica absoluta a tudo isto, não. As concessões de transportes são processos muito complexos e de facto há aqui uma série de fricções com a entrada de um novo concessionário agora no início do ano. Há algumas alterações de rotas, há alterações de horários, há alterações de paragens, há ainda alguns problemas de informação e isto impacta na vida das pessoas. E nós temos que ter isso em consideração e compreender que impacta significativamente quem precisa de se deslocar de transportes públicos para ir para os seus locais de trabalho ou para as escolas. E, de facto, na segunda-feira teremos aqui a primeira prova de fogo, com o início de aulas, que é o período de maior uso e intensidade nas redes de transportes públicos e, portanto, segunda-feira vamos, de facto, ver como estão as coisas. O balanço que eu faço não é tanto a estas pequenas coisas que, de facto, se tornam em grandes coisas para a vida das pessoas, porque eu acredito que tudo isto é resolúvel a curto prazo. Até porque, neste contrato de concessão, existe um mecanismo entre o município e o concessionário que permite dirimir e fazer ajustes à concessão ao longo do tempo, o que vai permitir resolver rapidamente tudo isto. Aqui a minha questão é que este contrato entra um ano depois daquilo que era suposto. Portanto, o município teve muito tempo para precaver e fazer introduzir um conjunto de medidas que permitissem precaver estes problemas. E há, de facto, aqui alguns problemas que são de mais difícil resolução. Porque nós sabemos que a rede de transportes públicos não chega, nem se consegue que chegue dos transportes urbanos, principalmente, que chegue nem que possa chegar a todo o concelho. Porque, de facto, há zonas que não têm pessoas suficientes, habitantes suficientes, que justifiquem os autocarros como nós conhecemos da rede de transportes urbanos. Mas para isso está em discussão, há 8 anos, uma outra solução, que é o sistema de transporte de proximidade, de baixo volume e baixa frequência. O tal modelo dos transportes a pedido introduzido por Domingos Bragança. E é suposto também que o nosso sistema de transportes urbanos funcione em complementaridade com o sistema de transportes intermunicipais, que fazem ligações a outros municípios de acima do Ave, nomeadamente Famalicão, Vizela e Faf, e que complementam a ligação dos transportes urbanos, principalmente nas ligações às vilas mais periféricas do concelho, nomeadamente Lordelo e Ronfo, que são as mais afetadas por este problema. Mas essa interligação já está em estudo, está praticamente... Pois, aqui o problema é que também essa concessão vai entrar em vigor, uma nova concessão em setembro,
O concessionário anterior decidiu desistir da concessão a meio ano, está a entrar também um novo operador, portanto também aí há algumas fricções. E depois temos este problema falado com as pessoas, é que até agora, como era o mesmo operador a assegurar os dois sistemas, havia aqui uma facilidade na bilhética. Neste momento essa facilidade não existe. O problema é que nada disto é novidade. Estes problemas são todos bastante conhecidos. E quem acompanha estas discussões, quer na Assembleia Municipal, sabe que estes problemas são falados e voltados a falar, e mais do que falados, e, portanto, há de facto aqui uma responsabilidade. Nós temos que ter noção que uma pessoa para ir de Guimarães para Ronfe tem que ter 2 bilhetes e 2 sistemas de transportes diferentes. Isto, de facto, para as pessoas acaba por complicar muito a sua vida. Quando era fácil para os decisores políticos que estabelecem as concessões estabelecerem aqui mecanismos que resolvessem estes problemas. Principalmente porque o decisor é o mesmo em 2 funções. Domingos Bragança. Sugerias uma solução idêntica àquela que existe já para Porto e Lisboa? Para Porto e Lisboa, exatamente. Em que há uma série de operadores, mas há uma intermodalidade dos diferentes sistemas de transportes. E isso é fundamental para garantir que, de facto, haja uma boa rede de transportes eficaz aqui na nossa região, que junte o comboio, que junte os transportes urbanos, dos diferentes concelhos até, os transportes intermunicipais e este sistema de transportes de proximidade que Domingos Bragança anda há 8 anos a prometer e que ainda se desconhecem os moldes em que ele vai funcionar. E, portanto, nós estamos aqui a falar... reparem, este modelo de transportes a pedido está falado desde 2013. Nos últimos anos já se tem vindo a falar é Vitros, houve uma alteração nos estatutos da Vitros para permitir acomodar isto, mas ainda se desconhece em concreto esta solução. E nos transportes intermunicipais há mudanças e remudanças, e o problema é que estamos a falar dos mesmos decisores políticos. Domingos Bragança, Presidente da Câmara desde 2013 que está a desenvolver este modelo, e já lá vão 9 anos. Como é que, na entrada em concessão de um novo contrato de concessão dos transportes urbanos, em que era suposto estar isto resolvido, que ainda por cima entra com 1 ano de atraso, estes problemas persistem? E ainda por cima, Domingos Bragança é também o presidente da Cimo do Ave, do Conselho Executivo da Cimo do Ave, na qual tem assento também há 8 anos. Tiago, vamos ver se o Francisco Teixeira utiliza os transportes públicos. Pelo menos agora já estás mais beneficiado no que toca à tua residência. Tens lá uma linha de transportes. Sim, é verdade. Bernardo, bom dia a todos os presentes e todas. É verdade. Eu acho que algumas destas críticas do Tiago são justas, não é? Há algumas destas chamadas de atenção podiam... Ora, o Guimarães em debate a começar um ano em cordialidade e espírito natalício. Não, são justas. Algumas destas questões podiam ter sido antecipadas, mas outras não, justamente. Mas outras não podiam ter sido antecipadas. A moeda tem sempre 2 faces. Tem sempre 2 faces. É como o próprio Tiago disse, o facto de ter havido um operador que desistiu da concessão extemporaneamente introduziu aqui uma imprevisibilidade no sistema que tornou muito mais difícil a coordenação entre os transportes, chamemos de facilidade, municipais ou municipais, com os transportes intermunicipais, que se alargam, portanto, as zonas do Cimo do Ave e algumas, eventualmente, até da Cimo do Cávado. Portanto, houve aqui imprevisibilidades que não podem sequer ser adscritas à Câmara Municipal de Guimarães ou à CIM, mas estas algumas críticas justas, o facto de, por exemplo, a questão dos transportes a pedido, os transportes de proximidade, sobretudo para as zonas mais periféricas do concelho, poderem já ter sido desenvolvidas, já poderem ter sido postas em vigor. É verdade, isso já devia e podia ter sido feito. Mas a verdade é que cada caso é importante de per si, cada junta de freguesia, cada pessoa até é importante de per si, mas a verdade é que globalmente esta nova concessão de transportes é uma mudança muito significativa na qualidade dos transportes em Guimarães. Quer dizer, aqui podemos achar que a pinta é pequena ou que a pinta na camisa é grande, mas do ponto de vista global o Presidente da Câmara tem razão, ou seja, há problemas de início de concessão, há problemas de articulação por imprevistos não assacáveis nem à Câmara nem à CIM na denúncia de contrato por parte de um operador, que tornam difícil essa coordenação, mas globalmente
Há até algumas críticas justas relativamente ao serviço de transporte nas zonas mais periféricas do concelho, que afetam pessoas, algumas pessoas, e portanto é significativo, mas globalmente esta nova concessão, até, não direi que é uma revolução, seria um bocado excessivo, mas é uma requalificação muito significativa dos transportes em Guimarães. Quer dizer, é impossível não aceitar isto. Há uma extensão clara da rede, há uma qualificação enorme da frota de transportes. Quer dizer, os transportes, não sei vocês, eu não usava muito os transportes públicos, devo confessar, porque, enfim, como tenho horários muito rígidos ao minuto, nem sempre é fácil usar os transportes públicos, mas os meus filhos usavam os transportes públicos e conheço os transportes públicos em Guimarães, a terra também não é assim tão grande como isso, e de facto a qualidade da infraestrutura, ou seja, dos autocarros, é agora infinitamente maior, a cobertura é maior. Temos uma novidade absoluta que é muito significativa do ponto de vista ambiental, que são os 22 autocarros elétricos, que é uma parte substancial da frota, que é toda nova. E isto, de facto, é globalmente muito positivo, que isto tem que ser apurado. A questão da coordenação... Uma das queixas que se tem ouvido nestes últimos dias é que se refere a alguns horários e algumas rotas que não serão as mais adequadas. Pronto, isso é um pouco estranho, porque deveria ter havido um estudo prévio que... Sim, mas isto, enfim, é mais fácil dizer do que fazer. Mesmo, vamos ver, eu dou aulas no ensino secundário e há anos, com a concessionária anterior, quase que valia a pena dizer que há dezenas de anos, que há problemas de coordenação entre os transportes, entre a concessão de transportes global no Conselho e os horários escolares. Há dezenas de anos que os professores são confrontados permanentemente com a necessidade de resolver os problemas, justificar, ter alguma tolerância, ir apurando em circunstâncias ad hoc, com mecanismos ad hoc, esta dificuldade de os alunos chegarem a tempo às primeiras aulas, seja do turno da manhã, seja do turno da tarde, tendo-os que deixar sair um bocado mais cedo para eles poderem ter acesso aos transportes ao final da tarde, por exemplo. Isto, que eu me recordo, devo dizer que aconteceu quase sempre. E, portanto, esta coordenação não é fácil, porque as empresas privadas têm os seus próprios interesses e nem sempre é possível coordenar o interesse dos operários, das fábricas, com os interesses das escolas. Sendo que os horários das escolas são muito específicos, não é? São muito particulares. E, portanto, eu acho absolutamente normal que nesta primeira fase haja algumas circunstâncias da descoordenação entre os horários da rede e os horários das escolas, que se repercutirão inevitavelmente, escusa de se antecipar que vai haver problemas, porque vai haver alguns problemas no início, na próxima semana. Esses problemas serão apurados ao longo do próximo mês e serão acertados. Eu aí não vejo rigorosamente nenhum. Globalmente fazes um balanço positivo. Eu não faço balanço porque isto praticamente ainda não entrou em vigor. Quer dizer, esta é justamente a questão. Que sentido faz fazer um balanço hoje de uma concessão que começou há um mês? A tal pinta. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Podemos dizer, não, as coisas podiam ter sido previstas com mais rigor. Sim, podiam. Podia ter havido mais cuidado. Há uma que a mim me faz um bocado de impressão e que tem a ver com um certo fetichismo tecnológico de alguns personagens, que é esta história das aplicações informáticas para os horários, não sei o que, mas isto parece-me que qualquer pessoa com 2 dedos de inteligência, tirando os CEOs das grandes empresas, que esses têm mãos cheias de inteligência, percebiam que tinha que haver horários analógicos, em papel. Mas essa é precisamente uma das queixas, Francisco. O próprio Presidente da Câmara reconhecia que já deveria haver nas paragens. Sim, é o que eu estou a dizer, quer dizer, eu acho incompreensível que os responsáveis técnicos da empresa lhes passasse pela cabeça que os idosos andassem com aplicações móveis para verem os horários dos autocarros. Quer dizer, eu não consigo perceber como é que alguém lhes passa pela cabeça uma coisa destas e não percebem que têm que ter mecanismos muito pedagógicos, muito objetivos para colocarem fisicamente nas estações e nas paragens de autocarros. Agora, isto corrige-se rapidamente, que diabo, não vamos fazer disto um caso
porque isso corrigir-se-á a curtíssimo prazo. E, portanto, a minha aqui... E, portanto, não podemos ainda fazer um balanço. Poderemos fazer um balanço aqui a um ano. Se daqui a um ano continuar a não existir horários analógicos, se daqui a um ano não continuar ou não existir verdadeiramente, vamos ver, portanto, nem sequer podemos antecipar rigorosamente, coordenação entre os horários dos transportes e os horários das escolas. Se a rede não corresponder aos interesses das pessoas, se as zonas mais periféricas do Conselho continuarem a ser, entre aspas, tratadas como municípios menores, aí sim haverá críticas substanciais a fazer. Agora, neste momento não. Neste momento, nós o que podemos dizer é que a rede é maior, que os transportes em si próprios, as máquinas, os autocarros são melhores, são mais ecológicos, e que isso é positivo. Tem Wi-Fi, não é? Não tem Podem seguir o Guimarães em direto enquanto vão no autocarro? Exatamente, pode-se ver. Portanto, eu acho que é muito extemporâneo. Eu acho que é altamente extemporâneo. Tiago Laranjeiro, já descarregaste a app dos horários dos autocarros? Não tive oportunidade. Mas este problema de informação é um problema... Este problema de informação não é novo, atenção. Mas aquilo que o Francisco diz, daqui a um ano. Daqui a um ano, claro que daqui a... Reparem, eu próprio disse mais ou menos isto que o Francisco disse, que a maior parte destes problemas são fricções de adaptação num sistema que é muito complexo, que existem mecanismos de resolução e que é importante que a Câmara e o concessionário os resolvam em sede própria, que está prevista. De facto, eu acredito que a breve prazo são resolúveis, mas não menorizo, porque isto tem um impacto grande para a vida das pessoas que estão dependentes destes transportes para chegarem aos seus locais de trabalho, aos seus locais de estudo e que, portanto, podem ver a sua vida seriamente impactada por esta mudança. Mas o problema desta questão da informação e dos horários e tudo isto, a meu ver, isto é tudo uma responsabilidade assacada à Câmara Municipal. Era suposto este contrato de concessão ter entrado há um ano atrás. Há um ano atrás. Ter entrado em 2021. E entrou com um ano depois. E a Câmara, que é responsável por tudo isto, porque no fundo concessiona isto tudo, não garantiu que havia estes mecanismos de informação para chegarem às pessoas. Porque eu não acredito, nem o Francisco acredita, que as rotas e os horários foram decididas no dia 31 de dezembro de 2021. Pois não. E, portanto, este problema de informação era uma crítica que já existia ao sistema anterior, principalmente por quem usava a rede de transportes públicos esporadicamente, que não conhecia esses horários, porque na maior parte das paragens os horários eram muito lacónicos e a informação muito lacónica. E eu próprio experimentei isso várias vezes. Portanto, nada disto é novo. Claro que a avaliação da concessão é algo que poderá ser feito mais à frente. Mas há já problemas identificados que são de uma natureza diferente. E nisso até o Francisco concordava comigo e essa responsabilidade cai no goto na camisa de Domingos Bragança. O que eu concordo com o Tiago é que, de facto, as zonas mais periféricas são pior servidas, têm mais dificuldades de acessibilidade e tem que se arranjar... Mas esse é um risco que estará sempre presente. Não é? Sim, mas eu acho que a Câmara tem obrigação de arranjar soluções para as zonas mais periféricas do Conselho. Quer dizer, não pode haver um Conselho de primária e um Conselho de segunda. As pessoas vivem longe ou perto do centro da cidade, aliás, como o Presidente da Câmara tem dito várias vezes, têm a mesma dignidade, têm que ser tratadas com a mesma qualidade e com a mesma dignidade. E, portanto, tem que haver soluções específicas para esses problemas específicos. Agora, vamos lá ver. A Câmara faz uma concessão com um contrato, com obrigações gerais, e uma das obrigações gerais e específicas, e uma das obrigações gerais e específicas óbvia é um sistema de informação ao utente que seja legível, razoável, atendível. Bem, eu não li o contrato de concessão, mas eu não tenho a menor dúvida que isto lá está, porque é uma espécie de pré-definição de todos os contratos deste tipo. Se depois o concessionário acha que a melhor maneira de informar os utentes é criar uma aplicação de telemóvel sem fazer informação física, eu acho que isso não pode ser sacável à Câmara de Guimarães, porque isso manifesta falta de senso
Mas é falta de senso do concessionário. Quem dá a concessão que tem que garantir estes parâmetros todos, nomeadamente a nível de informação. Foi exatamente isso que eu disse. Certamente que isso está garantido, mas está garantido de maneira genérica. Eu não conheço a concessão, mas não acredito que haja uma concessão que diga que a informação dos horários tem que ter o tamanho do lettering, tem que ser este, tem que ser de maneira analógica. Quer dizer, isso não existe. O que existe é uma concessão que exige ao concessionário que tenha informação de qualidade, legível, acessível aos utentes. E eles têm que fazer isso. Manifestamente não fizeram. Vão fazer, certamente vão fazer. E, portanto, isto não me parece, é um erro do concessionário, não da Câmara. E, de qualquer maneira, sejamos claros, é um erro, mas não é um erro que ponha em causa, nem sequer parcialmente, a qualidade do serviço que tem um mês. Quer dizer, é preciso termos consciência disso. Eu tenho um mês e meio, ou coisa que o faz. Provavelmente voltaremos aqui, se mais não for, daqui a um ano, não é? Sim, com certeza. Aí sim. Na calendarização estabelecida já por aí sim, a conversa aí será outra. Então proponho que passemos para um dos outros constrangimentos que temos em Guimarães. A mobilidade é um deles, é claro, é inequívoco, mas a habitação também é um dos calcanhares daqueles que o Conselho de Guimarães evidencia. E, Francisco, tu dizias que a habitação em Guimarães é caracterizada pelo alto e especulativo preço. Ora, esta semana vimos, sobretudo nas redes sociais, alguns debates a propósito de umas vendas de apartamentos que estão a atingir valores, eu vou exagerar, estratosféricos, não é? Para o contexto local. Não, para o contexto local e para o contexto do consumidor e do cidadão vimaranense são mesmo estratosféricos. Estratosféricos, sim, são mesmo estratosféricos, porque para quem ganha o salário mínimo, quer dizer, o salário médio em Guimarães é abaixo do salário médio nacional. O salário médio nacional cerca de 1.000 euros, o salário médio vimaranense é abaixo do salário médio e, portanto, termos o grosso da construção da zona urbana na cidade e mais na zona central da cidade, com T3 na ordem dos 300, 400 ou meio milhão de euros, em grande parte dessa construção, é obviamente um problema. Aliás, eu queria começar por aqui. Isto não é um problema exclusivo de Guimarães, aquilo que eu vou falar, é um problema do país e de outras cidades, até europeias. Enfim, mas passa a expressão, com o mal dos outros podemos nós bem. Mas eu proponho-me olhar para Guimarães como exemplo de algo que está acontecendo no país e tentar discernir aquilo que se pode fazer a nível nacional, mas também aquilo que se pode fazer a nível local. Vamos já ver. A cidade, e quando eu digo a cidade, digo mesmo a cidade, digo um núcleo urbano das freguesias centrais e periféricas e suburbanas, ou seja, à volta da cidade, mas particularmente a zona central da cidade, é uma zona que tem valores de vários tipos. Tem valor económico, porque é onde se centram uma parte importante das infraestruturas públicas, uma parte importante das sedes institucionais, de empresas e também públicas. É no centro da cidade que se localizam os principais instrumentos simbólicos, a principal figuração daquilo que faz a identidade da própria cidade. Foi no centro da cidade que a cidade nasceu, quer dizer, o Guimarães nasceu de dentro para fora, em grande parte, e é um perigo para Guimarães. Quando eu digo para Guimarães, digo para uma noção democrática de cidade, para uma cidade que todos possam habitar. Todos possam habitar não é por lá passar como os turistas. Vamos já ver, os turistas não habitam as cidades. Os turistas passam pelas cidades e deixam, aliás, regra já um rastro de destruição. Os turistas passam pela cidade, os habitantes não. Os habitantes estão lá, devem viver naqueles sítios, dormir lá, consumir lá, fazer a sua vida social, cívica e emocional nas cidades. Ora, todos os vimaranenses devem ter acesso à cidade. Devem ter acesso, nomeadamente, à habitação na cidade. Ora, e esse é um dos problemas, Francisco Teixeira. O centro da cidade, para utilizar a classificação que estás a dar, não tem habitação. Ou melhor, tem habitação, mas não tem habitantes. Exatamente. Por um lado, tem poucos habitantes e a habitação que tem é excepcionalmente cara. É uma habitação que, sobretudo, é para a classe muito alta, nem sequer é média, nem sequer é média e alta, é para a cidade muito alta, porque, enfim, a classe média, por qualquer definição, não consegue comprar apartamentos de 500 mil euros, não é? E corre-se o risco de
a qualificação de enorme qualidade que ocorreu e que está a ocorrer do centro de Guimarães, do centro histórico, agora da nova zona que será, em princípio, será candidatada a Património Cultural da Humanidade e será, em princípio, classificada, espero eu, está a induzir um processo de especulação imobiliária involuntária, naturalmente. A Câmara não tem responsabilidades diretas nisto, está a induzir um processo de especulação imobiliária que está a expulsar as pessoas de condições económicas baixas e médias do centro da cidade, fazendo com que a cidade seja apenas um sítio para ricos e muito ricos. E para turistas. E isso é especialmente perigoso. Porquê? Porque faz com que a cidade seja uma espécie de zoológico de ricos. Não é? Uma espécie de um condomínio fechado para ser usado por pessoas que têm rendimentos muito acima da média. Mas tu disseste que a Câmara de Guimarães não pode fazer nada. Eu não disse que não pode fazer nada. Pode fazer muito. Não. Pode fazer tudo. Calma. Eu não disse que a Câmara de Guimarães não pode fazer nada. Eu disse que a Câmara não tem responsabilidades diretas nisto. Interpretei mal. Mas então, Francisco... Aliás, eu acho que a Câmara de Guimarães pode fazer. E ia dizer o que é que eu acho que, em parte, a Câmara de Guimarães pode fazer. Era precisamente por aí que eu ia. Declarações do Presidente Domingos Bragança, anteontem, ao jornal Correio do Minho, ele diz, e vou citar, na área da habitação está previsto avançar com a construção de cerca de 900 a 1000 fogos. Isto referente a 2022, o ano presente. E depois diz mais à frente, Guimarães vai construir 400 casas a preços acessíveis para a classe média. Câmara anuncia 2.500 novas habitações no mercado até 2026. Ora, como é que perante estes anúncios, depois no terreno isto não tem, digamos, não tem reflexo? O que é que está a falhar? Vamos já ver. Serão anúncios apenas? Não, Tiago, deixa-me só clarificar, depois eu quase que me calo. Eu gostava de ouvir a tu. Quase que me calo. Eu diria aqui que há uma espécie de conspiração do mercado contra... sim, é disto que se trata. Há aqui uma especulação hipercapitalista que está a conspirar contra os cidadãos. Há uma espécie de um hipercapitalismo que está a raptar a cidade pelos seus recursos económicos muito relevantes. Está a raptar a cidade para os super ricos e para os hiper ricos. E a Câmara tem alguns instrumentos, e o Governo tem alguns instrumentos para tentar mudar isto, mas não tem muitos. Primeiro, as 400 casas, que eu acho que são absolutamente necessárias, estarão prontas, se tudo correr bem, daqui a 2 anos e meio, e serão concursadas depois, eventualmente. Portanto, só no final do mandato é que estarão, e espero que estejam, são absolutamente essencial que estejam prontas, só daqui a 3 anos, sensivelmente. As outras casas são casas que vão ser postas no mercado e que, tendencialmente, por haver mais oferta, fará com que o preço desça. Mas não é isso que tem acontecido tradicionalmente em Guimarães. Eu não acredito nesse modelo de que, se quisermos muita habitação, de que o preço desce. Não, em Guimarães... Não, é a lei do mercado, não. Mas é que isso não acontece. Porque em Guimarães hoje há mais oferta do que havia habitação, mais oferta de habitação do que havia há 10 anos. Mas tens 20 anos em que não houve esse crescimento da habitação. E o preço não desce. O que está acontecendo... Termino só dizendo assim. O que é que está acontecendo neste momento na zona central da cidade? Há casas que são compradas e recompradas 2 e 3 vezes. Certo. Porquê? Por especuladores imobiliários. Que compram a casa, vendem, tornam a comprar, tornam a vender, e isto em grandes quantidades. Há gente que conta dezenas de casas na zona central de Guimarães. Isto por um lado. Por outro lado, há uma orientação dos investimentos, sobretudo ainda para o turismo, na expectativa, do que eu acho que é o que vai ocorrer, de que o turismo volte a explodir mais dia, menos dia, mais mês, menos mês, mal estas circunstâncias passem, podendo daí tirar rendimentos. E, portanto, esta especulação do mercado e dos especuladores imobiliários contra as pessoas de Guimarães e a indústria do turismo, com a sua voragem consumista, está a criar problemas aos cidadãos de Guimarães. Como é que eu acho rapidamente algumas soluções para mitigar? Aqui é mesmo mitigar, porque isto é uma indústria nacional. Mas só para mitigar. Por exemplo, eu acho que, como aconteceu na Câmara de Lisboa, mas termino, vais gostar destas, Tiago, porque deve ser proibida em Guimarães a abertura de novos hostels. Deve ser proibida em Guimarães. Quando digo Guimarães, digo no núcleo urbano.
a abertura de novos hostels. Simplesmente proibido. Porque os hostels criam um problema de desertificação. Deve ser dificultada qualquer mudança de função das habitações. Isso a Câmara pode fazer. Mudança de habitação do comércio para a indústria. Do comércio para o... peço desculpa. Eu queria dizer da habitação para a indústria, da habitação para o comércio. Deve ser proibida. A prioridade deve ser a habitação. Mudar a habitação para escritórios. E achas que a Câmara vai fazer isso? Não faço ideia. A minha proposta é que isso seja feito. Proibir habitação, turismo local. Proibir a mudança de funções, sobretudo na zona classificada, mas também na zona tampão, para que os mecanismos de especulação imobiliária que estão a ocorrer no nosso município possam, de alguma maneira, diminuir radicalmente. E, claro, acelerar este processo de construção de habitação a custo controlado. Bem, o Francisco tem esta linguagem muito colorida e floreada. Mais vale ser colorido que ser a preto e branco. Sim. Não sei se me estás a chamar cinzentão. Não. Mas, de facto, nós discordamos aqui em algumas coisas e eu recuso-me a utilizar alguns termos empregos por ele, mas reconhecemos e partilhamos aqui o diagnóstico fundamental, que é os preços da habitação em Guimarães são, efetivamente, extremamente elevados. Principalmente se consideramos, tal como o Francisco também referiu, que o salário médio em Guimarães é significativamente abaixo do salário médio nacional e, portanto, o poder de compra dos guimaranenses em geral é reduzido. Concordas e estes preços, com o diagnóstico? Concordamos com o diagnóstico, só que depois há aqui questões diferentes. É que, efetivamente, nós, graças a Deus, ainda vivemos numa economia de mercado. Embora essa economia de mercado seja fortemente condicionada, quer pelo governo... São as analogias entre o mercado e a teologia muito típica dos liberais, quer dizer... Okay. Portanto, o Deus mercado, vivemos numa economia de mercado em que, de facto, são as pessoas que estabelecem, os proprietários que estabelecem o preço que depois é aceito ou não é aceito. E se os preços da habitação em Guimarães, nomeadamente no centro, estão tão elevados, no centro, mas não é só no centro, atenção, é do centro para a periferia, há aqui um raio decrescente, mas em que os preços estão elevados em todo o lado. E, portanto, se os preços se mantêm a este nível, ao fim de 20 anos, é porque, efetivamente, há procura para estes níveis. E há procura para estes níveis porque há fortes condicionantes na oferta. Há fortes condicionantes na construção. E foram introduzidas na cidade, nesta preocupação que todos nós louvamos e concordamos, de salvaguardar o centro histórico, mas que se calhar foi-se um bocadinho longe demais neste mecanismo. Portanto, Tiago quer construir mais no centro histórico. Eu não quero construir mais no centro histórico, mas quero facilitar a construção, a reabilitação no centro histórico e quero facilitar a construção fora do centro histórico, principalmente. Absolutamente de acordo, desde que não seja para turismo de habitação. E aqui, desculpa, o Francisco falou 12 minutos, não, ou 15 minutos. Sobre esta, digamos, intervenção do poder, eu recordo que na tomada de posse do Domingos Bragança, ele dizia que tinham proposta de qualificar os prédios do IRU, sim senhor, mas também alterar o plano diretor municipal para que se possam garantir bolsas de construção nas vilas. Eu acho isso tudo não é muito aqui a intervenção, bonito. não é Isso é tudo muito bonito. E eu próprio, na Assembleia Municipal, intervim para alertar sobre a deixem-me tentar não ser insulto. Pronto, inoperância, para ser simpático, da Câmara Municipal, que estabelece para as centros das vilas ARUs, mas depois não as operacionaliza em ORUs, que são os planos que depois definem precisamente isso que o Presidente da Câmara agora quer dizer. Vem com 8 anos de atraso. E António, reparem, já passam os 100 dias de mandato. Existe uma vereadora da habitação. Nós já podemos começar a criticar, de facto, a ausência de novidades em relação aos setores. E é importante começarmos a sacar estas responsabilidades. O elenco municipal, nenhum deles praticamente, quase nenhum é novo. E principalmente quem tem estas responsabilidades não são novos nesta área, não são inexperientes, têm pelo menos 8 anos de casa. E, portanto, é preciso chamar as pessoas à responsabilidade e dizer se há um problema de habitação em Guimarães, se há um problema de habitação, de falta de oferta com condições para os guimaranenses médios comprarem casa, essa responsabilidade é, em grande medida, uma responsabilidade da Câmara Municipal, de Domingos Bragança e de Adelina Pinto.
que são os vereadores com estas responsabilidades nesta fase, que podem, de facto, através do PDM... Dona Pinto é vereadora da habitação há um mês e meio. E foi vice-presidente nos últimos 4 anos. Não me digas... Mas não tinha nada a ver com a habitação. Francisco. Não vamos aqui dourar a pílula. Agora, de facto, o PDM é uma coisa que já teve sucessivas revisões, sucessivas alterações, e que todos estes constrangimentos não foram sendo resolvidos. Há muitos anos que o PSD, nomeadamente, propõe uma série de alterações para isto e uma série de flexibilizações para isto. Que se algumas delas tivessem sido implementadas, não estaríamos hoje com este tipo de condicionamentos. Recorda algumas, Tiago, aos nossos seguidores. De facto, essa questão, a questão das Horus, que está aqui no programa e que nós falamos extensivamente ao longo do último mandato. A Câmara, inclusivamente, que lá está Domingos Bragança, como o António referiu, veio propor as construções no centro das vilas, mas durante 4 anos deixou inclusive caducar as áreas de reabilitação urbana nas vilas por inoperância. Por inoperância. Portanto, a responsabilidade disto cai toda na sua camisa, usando a mesma expressão. Aumentar a oferta, aumentar as licenças de construção, aumentar um programa que facilite que baixe as taxas e impostos municipais para quem faça arrendamento e venda abaixo do preço de mercado. Este tipo de soluções são soluções que o PSD já propôs há bastante tempo e que, portanto, cabe à Câmara Municipal, tem todo o poder para os executar. Não faz porque não quer. E agora as soluções que propõe são de facto para o final deste mandato. Os gimaranenses é que continuam a penar. Francisco, não concordas com a sugestão do Tiago de fazer Não, o Tiago acha que há como eu acho, e como acho que meio mundo acha que há um problema com a habitação, não é só em Guimarães em particular, sim, claro. E no país, não é um problema só em Guimarães, mas o Tiago acha, já sabemos, é um liberal, faz muito bem, tem uma fé... sem colar o rótulo de liberal ao Tiago. Não, o Tiago é um liberal, não há nenhuma questão nisso, eu sou um socialista, portanto não há aqui nenhuma questão. Eu não quero, pronto, a economia talvez são mais liberalizantes, não me identifico como liberal. Eu não quero erradicar os liberais, embora haja gente que queira erradicar os socialistas, eu não quero erradicar os liberais, que venham eles, mas o Tiago acha que a maneira de resolver o problema da habitação é mais construção. Não é só mais construção, não faças uma subrepresentação daquilo que disse. Mais oferta. Mas a Câmara condiciona a oferta. E se a oferta aumentar, como tu próprio reconheceste, se a oferta aumentar, há um ajustamento nos preços. Eu disse exatamente o contrário. Foi que a oferta tem vindo a aumentar em Guimarães e, apesar disso, não há. Porque tens décadas de congestionamento da oferta. Desculpa, tens décadas em que não conseguiste construir nada de novo no centro da cidade. Não é por isso. É que uma parte significativa da habitação, sobretudo na zona urbana e tampão e suburbana da cidade, está com funções, na minha opinião, que foram retiradas à habitação e foram transmitidas para o turismo, para os serviços. Mas isso foi responsabilidade da Câmara Municipal. Conceder ou não conceder essas licenças. Eu acabei por dizer. Isso também concordamos. Eu acabei de dizer que uma das propostas que eu fazia é que a Câmara diminuísse ao mínimo, tentasse impedir ao máximo, socializando as funções da construção, no sentido de que ela fosse para a habitação e não permitindo que aquilo que é de raiz da habitação mudasse para outras funções. Esta questão é essencial. Desculpa lá, deixa-me só apontar-te, fazer-te este apontamento. Porque no mercado da habitação, o mercado mais premium, mais caro, no mercado de imobiliário, o segmento mais caro, com preço mais elevado, é de facto da habitação. Sim, claro, mas já lá vamos. Mas isto não há problema nenhum. Porque o que está a acontecer é que agora no centro histórico, uma parte importante, centro histórico, a zona tampão, e nova zona do centro histórico, né, nova classificação, as casas estão a ser compradas 2, 3 e 4 vezes, em alguns casos, por especuladores, ou seja, pessoas que não querem ir para lá viver, não querem alugar, querem apenas comprar para esperar que elas possam subir de preço, para tornar a vender, para tornar a comprar, para tornar a vender. E que isto é um problema excepcionalmente grave. Mas sobre esse ponto específico, deixa-me só questionar-te. O Estado tem que intervir para ver se avançamos um pouco no debate, que é, precisamente, olhamos à zona de Couros. Repara, há ali toda uma nova zona, desde a Caldeiroa até à Avenida Dom João IV, e à estação de comboios, que está neste momento a ser em nova construção.
Tu de facto não achas que, avançando essa construção, não se consegue diminuir a pressão da procura na zona nova que vai ser classificada pela Unesco, de facto fazendo reduzir efetivamente os preços e acabando com essa especulação que tu dizes? Tiago, Santa Marta... Olha, a versão teológica, as referências teológicas. Exatamente. Santa Marta também que nos ajude. Eu aconselho-te a ti e aos jornalistas que vão ver os preços das novas urbanizações que estão a ser construídas e entre Afonso Henriques, a Dom João IV e a Caldeirão. Que vejam os preços que vão pedir por estas habitações. Se de facto a massa construtiva está a fazer diminuir os preços ou se, pelo contrário, está a mantê-los estratosféricos. O que eu estou a dizer é que há uma distorção do mercado, justamente, da suposta lei teológica divina do mercado, de que mais oferta faz reduzir o preço. Nada disso está a acontecer em Guimarães. Está a haver mais oferta neste momento e os preços continuam estratosféricos. Justamente porque há lógicas de especulação e há um condicionamento que, na minha opinião, não é suficiente. Francisco, eu acho que queria chamar intelectualmente desonesto, mas tu convirás que passamos... Algum erro argumentativo, mas não há aqui nenhuma intenção. Respondo a esta questão. De facto, nós passamos os últimos 20 anos em que praticamente não houve construção nova nestas zonas central da cidade, como estás a referir. É normal que havendo... E, de facto, os preços subiram estratosfericamente, usando a expressão que tu usaste, para usar a tua expressão. Mas agora começa a haver alguma oferta e o que está a acontecer é que a procura é tanta que absorve essa oferta ao preço a que ela vem. Portanto, se de facto aumentarmos significativamente essa oferta... Porque tivemos 20 anos de constrangimentos. Se aumentarmos significativamente essa oferta, deixe de facto os preços descem. Tiago, quem é que consegue... A minha questão é essa. Quem é que consegue comprar os apartamentos a 400, 450, meio milhão e mais de meio milhão de euros do centro da cidade? Eu não consigo. Ou seja, a cidade vai se transformar, se não houver uma intervenção do Estado local e do Estado nacional, onerando as compras especulativas e dos apartamentos muito caros ou das casas muito caras. Por isso é que eu sou a favor, por exemplo, dos impostos de mortágua, do imposto de mortágua, que quem compra apartamentos muito caros ou casas muito caras deve ter uma oneração importante dos seus impostos, para evitar que as zonas nobres das cidades sejam transformadas em parques privados de super ricos. E, portanto, o Estado local e o Estado nacional têm que intervir fortemente para condicionar a hiperrentabilização especulativa dos centros das cidades. Isso tem que ser feito. Caminhando para o final, eu estou a imaginar quem nos está a seguir a esta hora e, perante o teu discurso, é capaz de que começa a ficar preocupado. Porquê? Não haverá solução para isto? Eu acho que... Bom, nunca há varinhas mágicas. Eu não gosto da expressão, não há soluções. Aqui, de facto, vamos dizer, há aqui lógicas internacionais. Muitos destes especuladores nem sequer são de Guimarães. Alguns são conhecidos, não é? Mas outros nem sequer são de Guimarães. São pessoas que vêm de fora e que, de facto, percebem que há aqui uma atratibilidade económica e que querem aqui comprar. Portanto, se oferecem muito dinheiro, as pessoas até não quererão vender, mas, enfim, são tentadas. Eu aqui não julgo ninguém individualmente. A questão é sistémica, não é? E por isso é que, justamente, e estamos a falar até pessoas muito simples, que estão a vender as casas caríssimas, não é? É uma forma de fazerem rendimento, só que depois essas pessoas saem dos centros das cidades, têm que ir para as periferias, criam desenraizamento e criam problemas sociais, até de identidade local, de conexão com a vida cívica, conexão com a vida social. Ao ponto de, enfim, das pessoas se isolarem cada vez mais e porque não reconhecem os seus sítios como sítios de vida, mas apenas como sítios de sobrevivência, não é? E isso é altamente perigoso. Agora, eu até acho mais, eu dei aqui duas propostas, não é? Uma delas era justamente impedir ao máximo a mudança de função habitacional, proibir a abertura de alojamento local em Guimarães, na zona, sobretudo na zona histórica, não é? E na nova zona a classificar. E digo mais, que provavelmente faria sentido que fosse criada uma estrutura municipal ou paramunicipal de gestão conjunta e integrada do problema habitacional de Guimarães.
para que, se pudesse, de alguma maneira, permitir à oposição e permitir aos cidadãos uma vigilância mais atenta das políticas. Proposta do PSD de 2005, Sociedade de Habitação Urbana para Guimarães. Tiago, pela parte que me toca, não tenho nenhum preconceito relativamente às propostas do PSD, quando elas vêm de acordo com aquilo que eu penso. Portanto, não há nenhum problema. Quando não são liberais. Exatamente. Não há nada mais iliberal que isto, e, portanto, aqui este é o pequeno descaimento social-democrata do PSD. E, portanto, PSD de Guimarães. Tu insistes em encaixar as pessoas em caixinhas, em enviar as pessoas em caixinhas. Portanto, eu acho que este é um problema que merece... Este é um problema muito grave, que merece atenção. Acho que não faz sentido, neste momento, dizer assim, responsabilizo a vereadora X ou o vereador Y, porque passou um mês e tal, mas a prazo, sim, a curto prazo, a um ano, acho que chegaremos à altura em que teremos que chegar para terminar, a curto prazo. Para exigir responsabilidade. Mas para terminar, na minha opinião, a Câmara, que de facto tem estas políticas de gestão do uso dos solos, de gestão de uma série de mecanismos e, portanto, tem, desde o PDM, às ARUs, às ORUs, etc., tem esses mecanismos todos à sua disposição, caso queira. Até agora não quis. E assim sendo, só mesmo estando atentos nos próximos dias, estando atento a essas novas avaliações que certamente vão ser aqui trazidas, porque o problema da habitação mantém-se muito importante em Guimarães. E caminhando para o final, meus senhores, 1 minuto, e já sei que 1 minuto geralmente aqui não tem 60 segundos, para um final, para alguma sugestão, algum aviso, algum conselho que queiram dar. Sim. Eu já estou a ver aqui os nossos amigos com livros na mão. Tiago. Bem, de facto trago um livro e hoje estamos pouco originais. A Ascensão do Dinheiro, de Niall Ferguson. Um livro de 2008, reeditado em 2000. Não resistes, Francisco. Essa foi muito boa. Não, eu até tenho aqui uma passagem para o Francisco. Atenção, que é muito breve, mas que de facto nós este momento estamos com um problema de inflação a nível global, de subida de preços, que até agora estavam adstritos a bens de investimento como o imobiliário, que passam para toda a gente, para a generalidade das pessoas. Mas, de facto, só para ler aqui uma passagem rápida sobre o dinheiro enquanto criação humana, longe de ser, tal como se queixou recentemente o presidente alemão, um monstro que deve ser posto no seu lugar, os mercados financeiros são como o espelho da humanidade, revelando todos os dias, a toda a hora, o valor que damos a nós próprios e aos recursos do mundo que nos rodeia. O espelho não tem culpa de refletir não só a nossa beleza, como também as nossas deformidades. Francisco Teixeira, não vais refletir sobre economia? Não vou refletir, mas não há nada, enfim, isto parece escolástica, quer dizer, esta história, porque o dinheiro reflete o valor das coisas. Bom, é o ultraliberalismo, porque de facto o dinheiro é uma invenção humana que supera integralmente o valor das coisas. Francisco, e distorce integralmente o valor das coisas. Bom, mas vou ler um poema. É isso. Vou ler um poema. Nada como um poema para que terminarmos em paz e amor. Um poema da Sofia Melbrenner, que vem editado agora, não sou capaz de reconhecer qual é o livro em concreto, mas vem na obra na coletânea da Sofia de Melbourne Anderson, a obra poética completa, da Alcira e Alvim, editada em 2015, reeditada em 2020. Um poema que eu vou declamar muito rapidamente, que é de junho de 1974, logo a seguir ao 25 de Abril, curiosamente, 74, e que se chama Com Fúria e Raiva, e permite-me, são 12 versos sensivelmente. Com fúria e raiva acuso o demagogo e o seu capitalismo das palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs a sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra e nomeou a pedra, a flor, a água, e tudo emergiu porque ele disse. Com fúria e raiva acuso o demagogo que se promove à sombra da palavra e da palavra faz poder e jogo e transforma as palavras em moeda, como se fez com o trigo e com a terra. E nada melhor do que poesia para terminarmos mais uma edição do Guimarães em Debate. Mas porque ainda estamos em tempo de Natal, Guimarães em Debate já não vai a tempo de trocar prendas pelo Natal, mas pode inspirar-se nos nossos vizinhos espanhóis e, de algum modo, desejar aos membros deste painel, hoje apenas o Francisco Teixeira e o Tiago Laranjeiro, que o próximo, este ano, seja dos maiores sucessos a todos os níveis, pessoais, profissionais e académicos, e que, sobretudo neste ano, pudessem beber
aquilo que melhor lhes poderá apagar a sede. E precisamente para isso, nós temos aqui uma pequena oferta, a equipa da produção e da realização traz aqui uma pequena oferta que se destina precisamente a facilitar esse apagar da sede. Isso é uma prenda comum, imagino? Não. Teixeira, Tiago Laranjeiro. Muito obrigado ao nosso diretor. Obviamente não podíamos esquecer o nosso diretor. O nosso diretor que tem a paciência de nos ir aguentando ao longo destas emissões, os nossos atrasos, enfim. Meu caro Alfredo Oliveira, fazes parte da equipa mais do que qualquer um de nós. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Voltaremos de hoje a 15 dias com novos temas, novas reflexões sobre o Concelho de Guimarães e tudo em volta. Nos próximos dias podem continuar a seguir-nos ainda através das plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Continuação de uma muito boa tarde.